em meu ser, mais semelhante a Jesus. É o alvo da minha partida, para ter nesta vida vitória e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Estamos juntos? Mais semelhante a Jesus. É o alvo da minha partida, mais semelhante a Jesus. É a vontade sincera que eu sinto em meu ser, mais semelhante a Jesus. É o alvo da minha partida, para ter nesta vida vitória e poder. Quero ser mais semelhante a Jesus. Amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de São Sebastião e talvez devêssemos aqui recordar, olha a palavra que estou usando, recordar, porque na verdade vocês já conhecem a história de São Sebastião. Todo mundo sabe que São Sebastião era um soldado romano. Todo mundo sabe que São Sebastião é mártir. E o que quer dizer mártir, né? Nós sabemos que mártir quer dizer testemunho, quer dizer aquele que morreram por causa do Evangelho. Porque preste bem atenção, as pessoas dizem que as religiões são todas iguais, né? Não, que vale ter religião porque é tudo igual. Não é. Quem diz isso não sabe de nada. Vou dar um exemplo a vocês, simples. O cristianismo, existe o Islã. O cristianismo é substancialmente diferente do Islã, porque no Islã, os muçulmanos, eles estão dispostos a matar pela religião. O cristianismo é o contrário. Nós estamos o quê? Dispostos a morrer pela religião. É o caso de São Sebastião. Ele estava disposto a morrer, a dar a vida por Jesus. E por que as religiões são diferentes? Porque o fundador do Islã era um soldado que matava, Maomé. E o fundador da nossa era o Filho de Deus, que morreu por nós. Olha como está substancialmente diferente as duas coisas. Mas eu queria dizer, feita essa breve introdução, a gente conhece a história de São Sebastião. Sabemos que ele viveu numa época diferente. Veja, na época de São Sebastião, o cristianismo era ilegal ser cristão. Era ilegal. Mas não é que o império, os governantes ficassem o tempo todo prendendo o cristão. Quando um cristão era descoberto, que na frente vai ser, tem lugar, tem que chegar. Quando um cristão era denunciado, então se prendia e se martirizava aquele cristão. Mas o fato é que era ilegal ser cristão no tempo de São Sebastião. Era contra a lei. Ser cristão era estar fora, um cristão era fora da lei. E de fato, São Sebastião, como soldado, ele se tornou uma alta patente. Ele era da guarda pretoriana. O que quer dizer isso? Era aquela guarda que estava ligada diretamente ao imperador. Agora, uma coisa curiosa é que São Sebastião chegou àquele ponto não tanto por desejo de sucesso profissional. Na verdade, São Sebastião utilizava aquele ponto para promover a religião, para promover o cristianismo. Ele
quis estar ali naquele ponto, quis estar ali naquele local para poder promover, e de fato ele fazia. Então, quando ele sabia que tinha alguns cristãos presos que desejavam, que estavam sendo tentados a apostatar da fé, ele lá como soldado, como tinha acesso àquelas pessoas, ele ia e motivava aquelas pessoas a não desistirem, a não apostatarem, a não serem capturados pela proposta do imperador. E ele fez isso várias vezes. Deixa eu só explicar o que eles tinham que fazer. O cristão, ele tinha que ir diante de uma estátua do imperador e render culto, render adoração ao imperador ou aos deuses pagãos. E eles preferiam morrer a ter que adorar um deus pagão ou adorar um imperador como Deus. E São Sebastião ia incentivava as pessoas a não fazerem isso. Depois, uma coisa que eles faziam quando descobriu que tinha uma comunidade cristã, o império mandava lá e confiscar os livros da igreja. Os livros quer dizer o quê? A palavra de Deus. Eles pegavam a palavra e queimavam a palavra de Deus. Havia também essa perseguição. Então, São Sebastião foi firme nesse sentido, até que o imperador descobriu isso e chamou São Sebastião para convencê-lo a abandonar a religião. E de fato ele foi firme, como são firmes os santos, sabem o que quer, não tutubiou. E aí São Sebastião, tem a famosa imagem de São Sebastião, ele com as flechadas. Acontece, eu já dizia antes e repito, ele não morreu daquelas flechadas. Ele não morreu. Forte, os santos são fortes. A fortaleza é de Deus. E aí ele não morreu. Uma piedosa mulher chamada Irene encontrou seu corpo, cuidou dele, ele se recuperou. O imperador descobriu, mandou prendê-lo novamente. E na verdade São Sebastião foi morto espancado, a pontapés, a pauladas e a pedradas. Foi assim que ele morreu. O que é mais importante, a gente hoje, a reflexão sobre a história de São Sebastião, a gente se dá conta de uma coisa. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, onde o cristianismo está cada vez mais sendo perseguido. Hoje no mundo, a religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. Aí nós podemos dizer, no Brasil não. No Brasil não, entre aspas. Porque existem dois padrões de perseguição. Uma perseguição, vamos dizer assim, mais clara, é aquela dos países muçulmanos, onde se uma pessoa prega a palavra, se uma pessoa pode ser presa e morta só porque é cristão. Como no Afeganistão, Paquistão, entre outros países. Ou mesmo quando não acontece isso claramente assim, ou não é pela lei, mas é pela ação dos radicais muçulmanos. Eu conheci a história de um primeiro-ministro paquistanês católico que foi assassinado porque era cristão. Mas no Brasil e no Ocidente a perseguição é de outra natureza. Não é uma perseguição física, mas é uma perseguição legal, jurídica. Cada vez mais torna-se legalmente difícil ser cristão. Como assim? Talvez não seja ilegal você falar no nome de Jesus, mas vai se tornando ilegal você viver a doutrina de Jesus. Por exemplo, nos Estados Unidos tinha uma escola, um hospital católico, e as freiras ali se recusavam a fazer o aborto. E aquelas freiras estavam sendo processadas e podiam ser presas porque se negavam a praticar o aborto.
Então, não existe a perseguição do ser cristão, mas existe a perseguição da prática cristã. Veja como no Brasil já tem uma semente do mal. Veja, se uma escola de carnaval pega uma imagem de Nossa Senhora, pega uma imagem de Jesus e sai no desfile, achincalhando, vilipendiando a religião, as pessoas dizem assim: liberdade de expressão. Mas se nós dissermos que homem nasce homem e mulher nasce mulher, aí é o que? Desrespeito. Então não existe no fundo uma coisa chamada duplo padrão. Se diz em inglês double standard. Um duplo padrão. Quando se fala da religião, aí a gente pode achincalhar com a religião, a gente pode, porque todo mundo tem liberdade de expressão. A arte tem liberdade de expressão, mas na igreja a gente não tem liberdade de expressar aquilo que a gente crê, aquilo que a gente que foi sempre a nossa fé, de dizer coisas óbvias, não é? De dizer que a ideologia de gênero é uma abominação, que o casamento desejado por Deus é entre um homem e uma mulher, coisas desse tipo. Então, cada vez mais tudo isso se torna difícil. Então, no fundo, existe um duplo padrão e legalmente se torna difícil ser cristão. Legalmente se vai inviabilizando. Ou seja, e quando se é cristão, é aquela coisa, não sei se vocês já viram, vocês já encontraram uma madeira, um tamborete, uma cadeira que o cupim comeu. Só está a casca de cristão. O miolo não é mais cristão. O miolo já foi consumido. Então às vezes a gente fica só com a casca de cristianismo, tem a cruz de cristão, tem o nome de cristão, participa de um culto cristão, mas as ideias são pagãs. Então, irmãos, nós vivemos num tempo também de muito difícil ser cristão. E aí, se a gente quiser ser cristão de verdade, tem que ser cristão como São Sebastião, de tutano, corajoso. Esse tempo agora não é tempo para covarde, não é tempo para gente medroso, não. Não é tempo para gente frio, não, tíbio, não. Agora, ou é cristão de verdade, ou é seguro, ou certamente vai ser capturado. Não tem jeito. O tempo que a gente tem vivendo. E aí entra uma coisa muito importante, que também a vida de São Sebastião é um exemplo. Olha, um outro ensinamento importante para nós: o cristão, ele é um bom cidadão. Um bom cristão, ele é um bom cidadão. Ele respeita as leis, Se você ler as cartas paulinas, vai dizer que sejam submissos a toda a autoridade constituída. Um cristão nunca é um revolucionário revoltado, fazendo piquete no meio da rua, querendo derrubar governo, coisa parecida. Não. Todo cristão é o quê? Um bom, vamos dizer comigo, todo cristão é um bom cidadão. Um mau cidadão não é um bom cristão. Respeita as leis, tudo mais. Agora preste bem atenção. O fato de sermos bons cidadãos não quer dizer que a gente vai dar a César o que é de Deus. Preste bem atenção. Jesus já disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O culto a Deus, aquele ato de adoração, de absoluto, só a Deus. Só a Deus. Se o governo me disser uma coisa que contraria frontalmente aquilo que Deus diz na palavra, o que é que eu vou fazer? A quem é que eu vou dar ouvido? Eu vou mudar a palavra agora para me adaptar ao governo? Meu irmão, a palavra já diz: convém antes obedecer a Deus do que aos homens, porque só Deus é Deus. Deixa eu dizer para vocês, eu disse no mineiro, vou repetir aqui. Os primeiros cristãos, quando a gente lê a palavra, quando lê a escritura, os escritos antigos, eles eram acusados de ateus. Os escritores romanos diziam que os cristãos eram acusados de ateus.
E de fato, meus irmãos, note, se você quiser ser um bom cristão, você tem que ser ateu dos falsos deuses. Que valor é que a gente dá a alguém que quer tomar o lugar de Deus? Nenhum. Porque só Deus é Deus. Foi assim que São Sebastião fez. O exemplo de São Sebastião é um exemplo fortíssimo. Fortíssimo. Amigo do imperador. Mas só Deus é Deus. Não coloque outro no lugar de Deus não, viu? Só Deus é Deus. Convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, deixa eu dizer 3 coisas importantíssimas para nós católicos. O católico, ele tem que ser visceralmente contra o aborto. Sabe por quê? Porque o aborto é tirar uma vida. Você imagina o que quer dizer alguém tirar uma vida? Quem foi que deu a vida? Quem é que pode tirar a vida? Deus. Então, quando alguém diz que você pode abortar, ele está dizendo que ele é quem? Deus. E ele é Deus? Não. Está explicado. Simples assim. Só Deus é Deus. O cristão autêntico, ele é sempre contra o aborto. E devemos ser sempre contra político que apoia e aborto. Sempre. Porque ele está querendo tomar o lugar de Deus. E só Deus é Deus. Quando vocês forem votar, pergunta, é abortista? Não precisa mais saber de outra coisa. Se for, você já sabe. Tem muito defeito, mas esse daqui é o pior, não é? Querer ser Deus? Quem é que a pessoa querer ser Deus? Como é que pode? Não pode. Deus é Deus. Eu não sou Deus, você não é Deus. A árvore não é Deus, a lua não é Deus. Só Deus é Deus. Então, aqui. Essa aqui é fundamental. Abortista, não pode. Não vou votar. Pode ser vir pingando de ouro. Pode vir com crucifixo do tamanho do Cristo Redentor. Não me importa. Se apoiar o aborto, está fora. É fora, tá? Não pode. Eu conversei com uma jovem uma vez. Ela veio falar comigo. E aí ela chegou para mim e disse assim: Frei, eu estou meio perturbada. Não estou me sentindo bem. E vim aqui para conversar com o senhor para melhorar. Eu disse: pois não. Eu não quero me confessar, não, eu quero só conversar. Pois não. Aí ela disse assim: Frei, é porque eu namorava, fiquei grávida, o rapaz não quis saber e eu tive que abortar. Mas eu digo ao senhor, sendo muito sincero, não é porque a gente tem que ser sincero, não é. É bom ser sinceridade, é coisa boa. Aí ela disse: mas eu digo assim, se eu estivesse nas mesmas condições, eu abortava de novo. Eu digo: pois eu vou ser muito sincero com você também. Você veio conversar com a pessoa errada. Se você veio aqui rir, você vai sair péssima. Porque eu vou dizer uma coisa, minha filha: a pessoa abortar e ainda achar que está certo é uma coisa. Você não veio nem arrependido. Pois eu vou dizer uma coisa a você: esse trono que você está sentado aí é de Deus. Desça daí, que quem botou aí foi Satanás. Desça daí, desça rápido. Desça desse trono, porque você não é Deus para decidir quem vive e quem morre. E só Deus é Deus. Aí ela começou a chorar. Eu digo: chore mesmo, está chorando pouco. Só chorando pouco, porque o que você fez foi uma coisa horrorosa. Se arrependa, e se arrependa logo. E se arrependa rápido. Aí depois ela disse: quero me confessar. Tá certo. Agora a gente conversa. Mas se arrependa. Ela realmente se arrependeu. Eu dei a absolvição a ela. Dei a penitência também. Não foi uma penitênciazinha fraca, não. Foi um Pai Nosso 10 Ave Maria, não. Viu? Não foi um Pai Nosso 10 Ave Maria, não. Foi uma penitência compatível com aquilo. Por quê, irmãos? Está aí São Sebastião para dizer: a gente tem que buscar, né? Nenhum de nós é forte, mas a gente tem que buscar. Sabe por quê? Ó, a gente tem que ser como nosso Senhor. Vou terminar como comecei. A religião, a nossa religião, é totalmente diferente das outras. Os muçulmanos estão dispostos a matar pela sua fé.
nós devemos estar dispostos a morrer. Se por causa da minha fé eu for humilhado, se por causa da minha convicção eu for desprezado, se por causa do que eu creio eu for marginalizado, se por causa daquilo que eu acredito eu for ostracizado ou ridicularizado, você pode ter certeza, é palma de vitória. Grande será a sua glória no céu. Não importa que vão chamar você de fanático, não tem problema. Pode mangar, pode criticar, é o seu direito. Agora é o meu direito adorar e servir ao único que é Deus, e viver e morrer por Ele, porque assim viveu e morreu o nosso Salvador, Jesus Cristo. Foi todo de Deus, foi todo para Deus. Também nós sejamos e imitemos São Sebastião, porque os tempos não são iguais, porém são semelhantes. Mais semelhante a Jesus é o alvo da minha partida, mais semelhante a Jesus é a vontade sincera que eu sinto em meu ser, mais semelhante a Jesus é o alvo da minha partida,